Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, capítulo 58, o reforço da fé consagrando a trajetória. Atento às inspirações dos mentores de Alvorada Nova, em especial Hilário e Nívia, José segue para os campos de batalha, não como soldado das armas, mas como soldado da medicina, salvando vidas e promovendo atos de verdadeira caridade. Situados em Verdun, no final de outubro de 1916, os integrantes da Cruz Vermelha trabalham alarmados com o número de mortos e feridos que encontram pela frente. Enquanto busca manter a tranquilidade de seu grupo, dando-lhe sempre esperanças de um final para a grande guerra que toma conta da Europa, o médico continua sintonizado com o plano espiritual, realizando, sempre que possível, reuniões espíritas em sua tenda no acampamento. Apesar do apoio que recebe de sua cidade espiritual, ele chega a vacilar em determinadas ocasiões. Tantas são as desgraças que é obrigado a vivenciar. Nessa época, para sua felicidade, conhece a enfermeira Maria, cujo calmo e sereno semblante enche-lhe novamente de otimismo. Mademoiselle Maria é o seu nome, não? Sim, doutor, mas por estarmos tão distantes de nossos lares e em plena luta armada, vamos deixar de lado o formalismo no tratamento. Chama-me simplesmente de Maria. Digo-lhe o mesmo, apenas José. Muito bem, você também integra as fileiras da Cruz Vermelha? Sim, sou dirigente da unidade de Zurique. Eu trabalho como voluntária. Não há nada na vida que me conceda tanta satisfação quanto o meu serviço de enfermeira. É para mim um autêntico sacerdócio. Amo o meu próximo como a Deus. Devo, pois, agir e demonstrar através de meus atos o postulado cristão que considero essencial a todo ser humano. Fico impressionado com a sua calma e o seu otimismo em pleno campo de batalha. Sabemos, José, que a vida não termina aqui. Para que termos pressa e ansiedade, desgosto e medo? É verdade, Maria. Eu também penso assim, embora não consiga muitas vezes demonstrar na prática as teorias que adoto. Não se preocupe, todos somos assim de vez em quando. Vivendo neste plano da vida, estamos ligados às leis dos homens, que nem sempre constituem o melhor traçado para a nossa existência. Somente as leis de Deus são belas e perfeitas. Você tem ideias nitidamente espiritualistas. Já leu Kardec? Sim, e você? Sou espírita. Gostaria que participasse de nossas sessões mediúnicas. Ficaria encantada. A batalha torna-se cada vez mais intensa e os destroços de casas, cidades e vilarejos e cantões franceses e alemães aumentam vertiginosamente. O revigorante contato com Maria faz o médico suíço trabalhar com afinco horas seguidas, dias e noites inteiras, sem reclamar e agradecendo a Deus essa oportunidade. Juntos, eles constroem um campo de refugiados cujo tratamento principal destina-se ao espírito dos enfermos, muito mais que a cicatrização das feridas. Alvorada Nova consegue instalar na fronteira da França com a Alemanha um imenso posto de trabalho. Nesse trabalho integrado, dois planos da vida, o trânsito de espíritos, cresce a cada dia e uma linha direta é criada com a colônia. Zonas umbralinas erguem-se contra essa obra de amor
e procuram atacar por todos os lados os postos de socorro da cidade espiritual, buscando dificultar o trabalho no plano material. Entretanto, vencem a fé e a força superiores, até que as entidades inferiores cedem e buscam refúgio nos cantos abissais das zonas escuras, deixando livre o caminho de atuação dos emissários de luz. A Primeira Grande Guerra segue o seu curso, e José, Maria e outros muitos encarnados ligados à Cruz Vermelha trabalham incessantemente auxiliando e amparando feridos e refugiados de todas as origens. Ao longo do trajeto que programam para atendimento, as frentes de batalha perdem-se de vista a enfermeira e o médico de Zurique, trilhando a partir daí caminhos diversos, mas eternamente ligados na senda do amor cristão e da fé inabalável. Em 1918, com o armistício assinado entre a Alemanha e os aliados, no mês de novembro, faz cessar o conflito armado que fez vítimas por toda a Europa e muitos débitos trouxe àqueles que o idealizaram e dele participaram ativamente, conduzindo lutas e fomentando o ódio. Antes de retornar às suas atividades médicas na Suíça, Joseph recebe uma notícia que o deixa entristecido e provoca uma mudança de seus planos. A Rússia vive uma revolução e começam a surgir mortes provocadas por disputas políticas, além da miséria e da fome lá estarem presentes. Mantendo acesa a sua fé e buscando levar paz e salvação aonde houver desespero e agonia, liderando uma cruzada de amor dos integrantes mais dedicados da sua unidade da Cruz Vermelha, parte para Moscou. Nesta ocasião, o Exército Vermelho, sob a liderança de Trotsky, começa a obter alguns êxitos na Guerra Civil, vivenciada pelos russos após 1917. Outro massacre é acompanhado de perto por Joseph, que, relembrando a postura e a firmeza da enfermeira Maria, desenvolve incalculável capacidade de resistência e não mede esforços para auxiliar os médicos russos e cuidar dos seus compatriotas feridos nos combates internos. Ao longo dos anos que passa em atividade na Rússia, ele acompanha também o desenvolvimento da literatura e do teatro nacionais, estudando a temática proposta por Alexei Pechkov, que se tornou famoso sob o pseudônimo de Gorky. Assim, ampliando seu universo de conhecimentos desde Rozanov até Bieli, Joseph consegue o desenvolvimento do simbolismo na grande nação do Oriente. Sem abalar sua convicção política liberal e seu idealismo religioso, o contato com a arte e as obras literárias de um povo que sempre lhe foi distante não poderia ser mais gratificante. Permanece em território russo até 1924, quando Lenin desencarna e seu sucessor, Joseph Stalin, passa a comandar os destinos da nação. Não vendo com bons olhos a devoção do suíço no trabalho comunitário, o novo líder revolucionário proíbe-lhe a permanência no país. De volta a Zurique, recebe a notícia da morte de seus pais, ocorrida durante a guerra, fato que o deixa amargurado por alguns dias. Não pela morte em si, mas porque acredita terem deixado o plano material magoados com a sua ausência do Brasil. Somente se acalma quando, em sessão mediúnica, realizada em sua casa, obtém uma confirmação por parte dos mentores que o acompanham,
do feliz retorno de seus genitores à Alvorada Nova, sem ressentimentos e confiantes no seu trabalho como médico e espírita. Refutando a herança que lhe é destinada, doa os bens que possui no Brasil à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, com a plena concordância de seus irmãos, também espíritas por convicção e educação familiar. O tempo flui rápido, trazendo a Joseph o seu tão almejado amadurecimento espiritual. Consciente da sua missão, ele não tem dúvidas a respeito do acerto de seu trabalho e, sempre orientado de perto pelos amigos espirituais, a quem dá ouvidos e segue os conselhos, abraça cada vez mais a prática da caridade. Em face de sua posição como médico dos pobres na cidade de Zurique, começam a surgir-lhe à frente, passando por seus cuidados, inúmeros adversários do pretérito, ora como doentes, ora como companheiros de atividade. Os resgates, em face de seu procedimento cristão, vão naturalmente acontecendo. A distribuição espontânea do amor e do cultivo da fraternidade representam atos positivos que somente retornos benéficos são capazes de proporcionar. A Segunda Grande Guerra avizinha-se no cenário mundial. A Cruz Vermelha Internacional prepara-se para enfrentar o maior conflito armado da história da humanidade. Alertado pelos mentores, Joseph tem exata noção das proporções gigantescas que tomarão as divergências entre as potências do planeta. Confiante em seu caminho e inabalável em suas convicções, nunca é tarde para relembrar a força interior da enfermeira Maria, que conhecera ao longo da Primeira Guerra. Em 1939, surgem como estopins de conflito armado as célebres investidas do exército alemão, conhecidas por Blitzkrieg. Neste contexto, em setembro do mesmo ano, a invasão da Polônia causa assombro ao mundo inteiro, quando em menos de 24 horas as forças de Hitler destroem a aviação do inimigo e várias divisões blindadas motorizadas apoiadas pela temida Luftwaffe ocupam o país. Em poucos dias, capitula Varsóvia ante a superioridade germânica. Não há retorno no cenário mundial e a Segunda Grande Guerra está declarada. De Zurique, preocupado, Joseph organiza-se para retornar às frentes de batalha. Orientações do plano superior lhe chegam todos os dias por meio de médiuns que integram o seu grupo espírita de trabalho. O pleno conhecimento de sua reencarnação-chave serve-lhe de amparo para enfrentar as dificuldades imensas que lhe surgem em seu caminho. Em junho de 1940, os alemães invadem Paris e para lá desloca-se a Cruz Vermelha. Joseph encontra obstáculos quase intransponíveis, pois é acusado ora de auxiliar em demasia os franceses, ora de ajudar desproporcionalmente os alemães. Continua imparcial a sua missão de amor. Vivendo entre mortos e feridos, tendo sempre manchado de sangue o branco de sua túnica, Joseph tenta lembrar-se de algumas poesias ou sonetos que conheceu na juventude para divertir-se por alguns minutos, mas não consegue. Tamanha é a pressão que sofre como chefe da equipe. Bombas explodem e metralhadoras espalham rajadas férteis de balas certeiras, trazendo-lhe mais enfermos e irmãos a quem deve dedicar carinho e atenção. Às vezes, imagina como pode haver tanto ódio no mundo
e pergunta-se: por que existe essa destruição generalizada e voltada contra seres humanos mediante tamanha ferocidade? Decepcionado com a conduta dos governantes que impulsionam o povo à violência, Joseph considera a guerra um ato vil e prepotente, que fica muito distante do amor cristão e dos prazeres e dos deveres de solidariedade e fraternidades universais. Divisões Panzer passeiam pelas ruas panzlenses, enquanto o médico suíço passa-lhes à frente para resgatar feridos, mesmo estando sujeito a ser mortalmente alvejado pelos alemães. Num desses confrontos silentes, Joseph depara-se com um grupo de germânicos invadindo uma livraria, ponto de oposição da resistência francesa. Determina que a unidade da Cruz Vermelha fique de prontidão, e quando percebe terem cessado, os tiros aproxima-se. Subitamente, uma mão forte segura-o pelo colarinho da túnica e detém a sua trajetória. Em alemão fluente, reconhecendo a personalidade que o segura, Joseph esclarece ser suíço e integrante da Cruz Vermelha Internacional. O general Heinz Guderian, que o mantém preso, quase impede o seu trabalho salvador, não fosse a interferência de emissários do alto que acalmam o espírito do militar e fazem-no, através de boas inspirações, deixar o médico exercer a sua atividade. Resistindo a tudo, Joseph vai construindo seu caminhar regenerativo, pronto a lutar sempre pelo seu ideal de distribuição de amor, acima de tudo e de quaisquer dificuldades que lhe surjam à frente. A sua única insatisfação ainda persiste em não conseguir recordar-se dos belos sonetos shakespearianos que tanto o acalentavam na época da faculdade. A batalha estende-se pelo resto do mundo e a unidade médica de Zurique fixa seu ponto principal de atuação na capital francesa, ocupada pelos nazistas e sob constante guerrilha da resistência local. Passam-se os anos e Joseph sente definhar a sua energia, enquanto constata em seu âmago a passagem por seus cuidados de muitos seres humanos que, de uma forma ou de outra, a ele foram ligados no passado. Dedica-lhes todo o amor que é capaz de sentir e ora a Deus com insistência, rogando por força e saúde, a fim de acompanhar a dor dos seus enfermos até o encerramento do conflito. O coração palpita descompassado e a taquicardia ronda a sua tranquilidade. A depressão do seu sistema nervoso, apesar de combatida com firmeza pelo seu espírito, aumenta gradativamente. Alimentando-se mal e dormindo pouco, extenua seu corpo físico. Em junho de 1944, as tropas aliadas desembarcam na Normandia e a esperança da França reacende outra vez. Acirram-se os combates na capital do país e os trabalhos da equipe de Zurique aumentam vertiginosamente. Em meados desse ano, Joseph recebe um importante chamado de outra unidade da Cruz Vermelha, sediada ao leste da Alemanha, pedindo ajuda para algumas cirurgias que deveriam ser feitas num dos campos de concentração mantidos pelos nazistas. Em face do avanço das tropas russas, muitos médicos alemães deixaram o seu posto e os prisioneiros morriam um a um por falta de assistência. Desaconselhado com insistência pelos colegas, o suíço refuta os conselhos clamando pelo seu resguardo, especialmente ante seu estado debilitado de saúde.
partindo para o local onde deveria prestar socorro. Enquanto está afastado de Paris, os aliados marcham em direção à capital e, em agosto, pouco depois da partida de Joseph, libertam a França do jugo nazista, restaurando a relativa paz em solo francês. Retornando da Alemanha no início de 1945 e trazendo consigo um princípio de pneumonia e o horror das impressões que colheu no campo de prisioneiros, onde prestou atendimento médico, ele refugia-se outra vez em sua atividade médica. O exército aliado avança sobre o Reno, enquanto os soviéticos, no mês de abril, invadem Berlim. A um passo do final da guerra sangrenta que envolve por anos a Europa e o resto do mundo, Joseph resolve voltar a Zurique para retomar a sua atividade no instituto e em seu pequeno hospital. Enquanto os alemães se rendem às forças aliadas, a Suíça revê, após anos de ausência, o brasileiro suíço que se tornou seu filho dileto. Amigos recebem-no com entusiasmo e contam-lhe as novidades. Antigos pacientes buscam notícia do médico incansável que expôs a própria vida no campo de batalha. Enfim, alguns meses são necessários para a reorganização de seus afazeres. Fim do conflito que abalou o globo, ainda doente com sérios problemas cardíacos, Joseph é aconselhado por seus colegas, em especial por seu médico particular, a deixar o exercício da medicina por algum tempo. Caso não o faça, poderá sofrer um ataque cardíaco fatal a qualquer instante. Cedendo às pressões, ele parte para uma viagem de recuperação, e outro não é seu pessoal objetivo senão rever, antes de seu desencarne, a bela região alpina da Baviera, onde sempre vivenciou doces emoções. Um lindo e exuberante dia nasce magnetizante, encantando o vale nevado onde Joseph repousa. Um frio intenso corta a região, enquanto o médico sai para uma caminhada antes do almoço, tendo por companhia os atrevidos pássaros que voam desafiando a baixa temperatura. Cantarolando marchinhas suíças, acomoda-se embaixo de uma exuberante árvore, cujos galhos balançam somente para dar passagem ao vento e para receber seus ilustres habitantes. Aves fatigadas das suas incursões no azul do céu. Faz mansamente uma reflexão sobre sua vida, seu passado, seus estudos e sua jornada. Relembra-se cada minuto ao longo de seus 55 anos de existência material, sem esquecer-se, acredita, de um só momento. Contente, suspira aliviado quando a memória lhe proporciona o retorno de um belo soneto que tanto aguardava para sentir-se melhor. Emocionado, tentando recordar-se na íntegra de seu trecho preferido, declama a si e aos seus ouvintes atentos, animais e aves que o espreitam desconfiados. Possa não ver empecilhos na sincera união de duas almas. O amor, encontrando alterações, se altera. Oh não, amor é o ponto constante que enfrenta, ileso, os bravos temporais. É a estrela que me guia, com brilho certo e valor sem conta. O amor não é jogral do tempo, não muda com o dia e a hora, e persevera ao limiar da morte. E se provar no erro estou, nunca fiz versos, nem jamais se amou. Em algum lugar, sente que possui alguém esperando seu retorno. Sabe que o amor universal une espíritos afins e guia a esperança dos viajantes da estrada cristã. Percebe ser feliz.
Um torpor suave envolve-lhe o corpo físico e liberta a sua percepção. Uma melodiosa e terna voz ecoa em seu espírito, surgindo-lhe o momento da partida. Sereno, Joseph adormece, sentindo o estacionar de seu cansado coração. Um último pensamento lhe percorre a mente, fazendo-o relembrar a voz meiga da enfermeira Maria, dizendo-lhe agora e para todo sempre: Eustáquio, venha conosco. O renascer do mundo depende de cada um de nós. Fim.